A paz do Senhor, meus irmãos. Seja bem-vindo ao canal Aprendendo com a Bíblia. Eu me chamo Lian e hoje nós vamos dar continuidade à série sobre as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve, já ativa os sininhos para quando mais vídeo assim for postado, você vai receber as notificações. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, a qual o apóstolo João manda às 7 igrejas da Ásia. E nós vimos no episódio passado, nós falamos sobre a primeira carta, que foi a igreja de Éfeso. E hoje nós vamos falar sobre a segunda carta, que é da igreja de Esmirna. E o texto base se encontra em Apocalipse, capítulo 2, do verso 8 a 11, que diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Essas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Então nós vemos Jesus falando sobre a igreja de Esmirna, que era uma igreja que estava passando por momentos difíceis, estava passando por tribulações. Porém, Jesus diz assim: Conheço a tua tribulação. Jesus sabia o problema que aquela igreja estava passando. Só que logo depois Jesus fala: Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Só que tu és rico. Então a gente consegue entender com isso também que a nossa riqueza não está nas coisas materiais. A nossa riqueza não está nos bens materiais. A nossa riqueza não está em dinheiro. A nossa riqueza não está em tantas coisas que a gente acumula aqui na terra. Jesus fala que esta igreja era pobre em dinheiro, porém ela era rica porque ela tinha quem era dono da prata e do ouro. Esta igreja tinha algo que o dinheiro não pode comprar. Esta igreja tinha algo que bem material nenhum pode saciar. E é o quê? A presença de Deus. Mesmo esta igreja passando por tanta tribulação, mesmo esta igreja não tendo dinheiro para fazer aquilo que as outras pessoas olham de fora e acham que o dinheiro pode resolver. Só que elas eram ricas porque Deus estava com elas. Elas eram ricas porque elas tinham Deus como o Senhor e Salvador da vida delas. Só que Jesus fala uma coisa, que mesmo esta igreja sendo fiel, assim, buscando a Deus tanto, ela ainda iria passar por tribulação. Jesus fala assim no verso 10: Não temas as coisas que tendes de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então o Senhor Jesus não fala que eles não iriam passar por tribulações, até porque o próprio Jesus passou aqui na terra. Enquanto nós estivermos aqui, provas vão vir, com certeza. Só que Jesus fala que se eles permanecerem fiel até a morte, eles iriam receber a coroa da vida. Jesus não fala que nós não vamos passar por momentos difíceis. Pelo contrário, Jesus fala assim: olha só, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus não fala que a gente não vai ter aflição no mundo. Só que Jesus fala que nós vamos sim ter aflições. Porém, ele nos dá uma outra resposta logo em seguida. Porém, eu venci o mundo. Então, se nós estivermos em Cristo, nós vamos vencer também. Não porque somos nós, mas sim porque ele venceu. Então, nós vemos agora esta igreja, mesmo tendo todos esses problemas, mesmo passando por todas essas tribulações, continuando firme,
continuando firme no evangelho que o Senhor disse para eles. Olha só o que diz no verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, irmãos, nós temos que continuar firmes. Jesus falou para esta igreja, Jesus disse para elas que eles iriam ter tribulações. Mas Jesus disse que se eles continuassem firmes, eles iriam ganhar a coroa da vida. Então, o que eu consigo entender com isso? Esta palavra, assim como toca nos irmãos, também toca em mim. Assim como exorta os irmãos, também me exorta. Que nós devemos continuar firmes. Aconteça o que acontecer. Até porque, infelizmente, quando nós olhamos, antigamente, os cristãos morriam por Jesus sem nem reclamar. Eles eram jogados em fogo ardente, eles eram jogados em óleo quente e, na verdade, eles estavam fazendo aquilo por Cristo. E quantas das vezes a gente não passa quase nada disso, mas a gente ainda reclama, Senhor, está tão difícil, a gente murmura. Só que a gente esquece que a murmuração foi o que não fez o povo de Israel entrar na terra prometida. O que nós devemos fazer não é murmurar, mas sim a gente fazer o que esta igreja fez, continuar firme. Porque Jesus disse que no final de tudo isso, a gente vai receber um lugar para onde a gente pode morar, que não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter pranto nenhum, mas sim a gente vai poder ver Deus face a face. E isso é o maior presente do cristão. Não é a gente ir para o céu. Sabe por quê? Porque o céu não seria céu se Deus não estivesse lá. O céu só é céu porque Deus está lá. E eu não quero ir para ver as ruas de ouro, lógico, também. Mas eu quero ir para mim poder ver Deus face a face. Isso é o que o Senhor nos prometeu e é isso que nós temos que tomar posse em nossas vidas. Continuar firme. Está difícil? Está complicado? Mas lembra, o Senhor passou por tudo isso e até pior. E em nenhum momento o Senhor Jesus desistiu. Então nós devemos fazer a mesma coisa, como esta igreja de Esmina, continuar firme na promessa que Deus nos deu. Então o que eu queria dizer neste vídeo é, nós vemos que era uma igreja que permanecia de pé, mesmo diante de todas as dificuldades. Era uma igreja que estava firme em Cristo, mesmo perante todas essas tribulações. E Deus fez uma promessa não só para esta igreja, mas para todos nós, ser firme até a morte, ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Então o que eu tenho para dizer é, continue firme, continue perseverando na verdade do evangelho que Deus nos deu. E assim eu quero agradecer não só aos irmãos, quero agradecer a todos, quero agradecer primeiramente a Deus e que esta palavra, tanto para os irmãos quanto para mim, possa ficar em nossos corações e que nós possamos continuar firme na fé. Mas eu queria te perguntar, você já conhecia a história da igreja de Esmina? E se essa palavra tocou em você, coloca aí nos comentários qual foi a parte que tocou em você. O que foi falado que tocou em você. Amém? Então já deixa o like, já compartilha. Se você acha que alguém precisa ouvir esta palavra, assim como eu, assim como você, já manda esta mensagem para essa pessoa que você acha que precisa ouvir, porque nós temos a necessidade de ouvir a palavra aqui de Deus. E eu te espero no próximo vídeo do canal Aprendendo com a Bíblia. Fica com Deus, um abraço.